Bom dia a todos e a todas que nesse momento nos acompanham pelo canal do YouTube da ABEM-PE. É com muita alegria que saudamos a todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de Pernambuco e do Brasil, que para mais uma vez comemorarmos a nossa Semana Brasileira de Enfermagem. A Associação Brasileira de Enfermagem muito se orgulha desse evento, que há 82 anos mobiliza em todo o país a categoria de enfermagem através de reflexões sobre a nossa prática profissional, além de uma oportunidade para ampliação dos nossos conhecimentos técnicos científicos. Com o tema, o trabalho em enfermagem no contexto de crise, temos a oportunidade de refletir acerca dos inúmeros desafios aqui postos desde o início da pandemia. Solicitamos a todos, nesse momento, que desliguem os seus celulares e as câmeras. Eu sou Márcia Linhares, professora e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco e docente da Universidade Federal de Pernambuco e presidente da ABEM-PE da gestão 2020-2022. Estou aqui coordenando esse trabalho, esse evento, em nome do Fórum das Entidades de Enfermagem de Pernambuco. Nesse momento, faremos a mesa de abertura com a representação das entidades de classe de Pernambuco. Eu, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Márcia Linhares. Também nesse ato, convido o representante do presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, o doutor Gilmar Júnior. Nós convidamos a doutora Ana Caroline Novaes Soares, que é conselheira do Corém Pernambuco. Bom dia. Bom dia. Também convidamos para fazer parte da mesa a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, a doutora Ludmila Medeiro Otis Alves. Bom dia. Também convidamos para estar presente nesta mesa o presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Pernambuco, José Francis Herbert da Conceição. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E convidamos também para estar na nossa mesa as conferencistas que irão, daqui a pouco, nos deixar a sua palavra. A professora doutora Márcia Cubas. Depois eu farei as apresentações, elas vão só entrar na sala. Bom dia. Bom dia. E a doutora Ana Paula Brandão da Silva Farias, que é a presidente do Corém Ceará. Então, agora, com a nossa mesa composta, nós vamos dar início, né? E nós tivemos um problema técnico, a professora Jael não conseguiu se conectar, ela queria fazer a coordenação, então eu estou fazendo agora 2 papéis, coordenando e falando como presidente da ABEM, que eu iria ser a primeira a falar. Depois de mim, vai ser a representante do Conselho Regional, depois do Sindicato dos Enfermeiros e depois dos técnicos e auxiliares. Então, na minha fala, eu gostaria de iniciar mais uma vez cumprimentando a todos que estão nos acompanhando nesse momento, esse evento pelo canal do YouTube. Também cumprimento a todos os colegas que estão aqui conosco, representantes das entidades de classe de Pernambuco e as colegas conferencistas. E eu irei iniciar minha fala dizendo que pode-se afirmar que a enfermagem ela é quase tão antiga quanto a história da humanidade. E a partir do momento em que o homem diferenciou dos outros animais e passou a dominar a natureza em benefício próprio, emergiram as práticas educativas. Entretanto,
o caráter científico dessa prática humana, ela só se inicia quando as pessoas elas começam a refletir, a questionar e a tentar explicar, do ponto de vista do conhecimento científico, as atividades que elas realizam. Esse fato, ele se iniciou no século XIX, para a enfermagem, com a figura de Florence Nightingale. Ela começou a fazer, então, esses questionamentos para a prática de enfermagem. Para isso, criam estratégias, ou seja, para nós fazermos estas discussões, o que é que nós temos feito? Nós temos criado estratégias e espaços de discussões, de debates, e, geralmente, nesses momentos de discussões e de debates, nós ressaltamos a nossa própria organização profissional. Talvez esse fato de sentirmos a necessidade de estarmos sempre discutindo as nossas práticas, o nosso contexto político e social no qual a nossa profissão está inserida, é bem possível que esse tenha sido o motivo, ou seja, uma das razões que levaram as enfermeiras brasileiras da Escola de Enfermagem Ana Nery, em 1940, a promover a primeira semana de enfermagem. Inicialmente, essa semana de enfermagem, ela não era realizada em um período de 12 a 20 de maio. Esse período, ele somente se consolidou a partir da oficialização do decreto 48/2002 de 1960, assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek, no qual, naquela ocasião, foi estabelecido que a enfermagem ela não teria apenas um dia para comemorar a sua profissão. Nós teríamos uma semana. Eu acho que nós somos a única profissão que temos uma semana de comemoração. E esse fato dessa data de 12 a 20, ela foi definida em detrimento à comemoração do aniversário de nascimento de Florence Nightingale, que foi no dia 12 de maio, e do falecimento de Ana Nery, que foi no dia 20 de maio, que é a nossa precursora da enfermagem brasileira. Então, para comemorar esses dois mitos da enfermagem mundial e da enfermagem nacional, nós fomos beneficiados com uma semana de atividades. E essa semana que nós estamos agora comemorando, que iniciamos ontem, que, por sinal, aqui em Pernambuco, com uma atividade do Fórum das Entidades de Classe, nós tivemos um evento histórico, belíssimo, com uma mobilização muito grande de toda a população, principalmente dos profissionais de enfermagem. Nós estamos na versão da 82ª Semana Brasileira de Enfermagem. E uma das finalidades das semanas de enfermagem é exatamente discutir aspectos de conhecimento que dão suporte teórico, técnico e político a essa prática social da enfermagem. A escolha de um tema para a semana de enfermagem, ela geralmente se dá em detrimento a contextos políticos e econômicos no qual o nosso país está vivendo. Este ano, o tema central da Semana de Enfermagem, que a maioria das instituições de ensino e de saúde estão utilizando para trabalhar como tema central, é o trabalho em enfermagem no contexto de crise. E dentro desse tema central, nós temos dois eixos temáticos, dois subeixos. O eixo 1, que vai ser falado por uma das nossas palestrantes de hoje, da nossa conferencista, é o eixo 1, que é em defesa do trabalho e da educação em enfermagem, saúde, dignidade e valor. E o eixo 2, que também vai ser discutido por uma das nossas conferencistas, que é em defesa da sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade. Nesse contexto de trabalho da enfermagem,
que nós estamos vivendo hoje, o que é que nos faz refletir? O que é que nos faz pensar? Nós estamos há 14 meses vivendo as incertezas e os efeitos advindos da pandemia da Covid-19. Esse é o nosso contexto de trabalho. Este fato, há 14 meses estarmos vivendo no país e no mundo em situação de pandemia, esse fato gerou consequência para os profissionais de enfermagem. Entre elas, demandas e jornada de trabalhos exaustivos, levando esses profissionais ao adoecimento e à morte, desde o início dessa pandemia. Em dados oficiais, até o dia 4 de maio de 2021, foram registrados 776 mortes entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem ocasionados pelo coronavírus. Lamentavelmente, no ano de comemorações internacionais da enfermagem, coube ao país a marca recordistas em óbitos entre os trabalhadores de enfermagem. Número esse nunca visto na história do Brasil, entre esses profissionais. E o que a gente também percebe, que dentro desse contexto de trabalho, dentro desse contexto de crise, ainda que a ciência tenha sido capaz de produzir conhecimento em tempo recorde, e com menos de um ano do início da pandemia, ter apresentado vacinas, isso ainda não evitou a morte de mais de 400 mil pessoas, e entre essas mais de 400 mil pessoas, muitos profissionais da enfermagem. Tudo isso tem sido muito desafiador para nós, que fazemos a enfermagem brasileira. O que se percebe é que a pandemia colocou em evidência os profissionais de saúde, em especial nós da enfermagem. Mas, por outro lado, também evidenciou uma situação crítica no qual esses profissionais estão inseridos dentro do seu contexto de trabalho. Os trabalhadores profissionais de enfermagem estão presentes e realizando ações de cuidados, desde a atenção primária de saúde e vigilância epidemiológica para rastreamento, testagem, isolamento de casos confirmados, identificação de monitoramento de contatos infectados, até as ações de assistência nas instituições de urgência e emergência hospitalar, incluindo os cuidados críticos. Contudo, a pandemia também colocou os holofotes sobre nós e mostrou com clareza as dificuldades e as limitações a que estão submetidos todas as condições de trabalhos inadequadas ou mesmo impróprias. Desde o início da pandemia da Covid-19, no Brasil, denunciaram-se ausência, insuficiência ou má qualidade dos equipamentos de proteção individual, inadequação e insuficiência do quadro de pessoal e outros problemas chaves que evidenciaram as péssimas condições de trabalho. Sem a jornada de trabalho e um piso salarial legalmente estabelecidos, depois de mais de 3 décadas de luta sindical, seguimos expostos à superlotação da nossa força de trabalho pelo sistema econômico neoliberal. Nesse contexto pandêmico, percebeu-se que as organizações sociais, como as associações sindicais e as autarquias reguladoras das profissões, foram bastante demandadas nesse período de crise. Nesse intuito, dentro desse contexto de trabalho em situação de crise, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo estas lutas, vindo junto com a sociedade pernambucana, pedir o apoio para lutarmos juntas pela aprovação de uma PL que possa nos dar um salário digno
e uma jornada de trabalho adequada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e encerro essas minhas palavras, dizendo do privilégio, da honra de estar aqui com todos esses colegas que defendem e que trabalham pela enfermagem pernambucana e brasileira. E nós, então, agora vamos dar continuidade às falas e nós vamos ouvir, então, agora a representante do Conselho Regional de Enfermagem da Seção Pernambuco, a doutora Ana Caroline Novaes Soares, que nesse ato representa o presidente do Conselho de Enfermagem de Pernambuco, doutor Gilmar Júnior. Carol, a palavra é sua. Para os íntimos, Carol. Bom dia a todos. O Corém está sendo representado aqui por mim, na representação do doutor Gilmar Júnior. Estou muito feliz de estar nesse primeiro evento online do Fórum de Entidades de Classe, em que a gente tem aqui representantes e companheiros de luta, doutora Ludmila Oates, doutor Francis, que já são nossos companheiros, né? A gente selou ontem esse fórum com essa carreata de 11 quilômetros em Pernambuco. Agradecer a esse convite feito pelo Corém Pernambuco de compor este fórum. Isso já tinha sido muito discutido em nossa campanha, né, para a gestão atual, e estou extremamente honrada de estar aqui participando e representando esse fórum, o conselho desse fórum. Cumprimento a doutora Márcia Regina Cubas, cumprimento a doutora Ana Paula, que tenho a honra imensa de admirar todos vocês aqui, dizer que esse fórum, ele já foi pensado durante muito tempo, mesmo quando a gente nem estava na gestão atual do Corém, porque nós não entendemos o conselho sem estar junto a essas entidades. A enfermagem, ela não se faz em uma única entidade, longe dos sindicatos, longe da academia, representada pela Associação Brasileira de Enfermagem. A gente pensa, sim, que a união dessas entidades, a gente constrói muito mais do que a gente trabalhando em segmentos separados e sem pensar em conjunto. A gente tem tido, durante a instituição dessa portaria, no dia 1º de fevereiro, a portaria 115 de 2021, quer dizer que foi, sim, uma das primeiras atitudes dessa gestão atual do Corém, a instituição dessa portaria e a construção desse fórum, que foi um fórum muito pensado, né, que existem outros representantes juntos na portaria e fora dela, que estão fazendo história no estado de Pernambuco. Essa história começou muito antes dessa carreata de ontem, mas a gente considera que a gente selou esse fórum trazendo uma categoria em massa, né, numa avenida importante daqui de Pernambuco, de Recife, em que a gente teve um apoio geral da imprensa, né, uma visibilidade tremenda, né, não só o olhar para o fórum, mas para a enfermagem. Mas antes mesmo dessa carreata, nós temos construído muitas notas de apoio, temos conseguido colocar uma visibilidade maior de qual é o trabalho de cada entidade, de qual é o trabalho dos sindicatos, da Associação Brasileira, de mostrar a esses trabalhadores que é possível fazer junto, né? A gente tem tido, eu já estive presente, enquanto representação do Corém, em reuniões com gestores para defender os trabalhadores, em conjunto com o sindicato,
né, com o CEP e com o SATEMP, e a gente é notório como esses gestores têm uma visibilidade diferente do que é o resultado dessa reunião, né? Ludmila, Francis, eles vão poder aqui colocar de como é que a gente tem trabalhado também, porque a gente tem feito, colocado para esses gestores o que é a nossa legislação, a gente consegue construir melhor as pautas e a gente consegue debater melhor quando a gente traz o sindicato, né, que já tem toda essa expertise de tratar com os hospitais e com esses gestores, e quando a gente traz o conselho, né? Agora, na pandemia, eu digo que a enfermagem, ela teve, sim, um holofote maior, mas a enfermagem, ela vive em crise durante muito tempo, né? A gente não tem que parar agora, né, nossas lutas, visando só o contexto da pandemia, né? Porque as pandemias, elas acontecem, né, frequentemente. E a gente tem visto que os trabalhadores, em que a gente vê de perto, né, que esses trabalhadores, eles trabalham e há muito tempo, né? A pandemia, eu digo que ela escancarou, na verdade, esse trabalho. Um trabalho que sempre foi precarizado, um trabalho que pouco é reconhecido, que as pessoas confundem muito, né? E nos tratam quanto profissionais de saúde, mas não nos dão nome. Um trabalho em que a gente precisa, e sempre foi, de muita luta, e que só agora as pessoas começaram a enxergar. A gente tem uma história de pleitos de mais de 20 anos. E eu, no meu entendimento, e falando enquanto conselho, nunca vi nenhuma categoria que tenha um pleito como o nosso, tão importante, e que para esse momento não sequer tenha sido apreciado, né? Então, a categoria da enfermagem, ela vive em condições com uma falta de dignidade tremenda. A gente percebe no trabalho, durante o nosso trabalho, que muitos de nós que estamos aqui, estamos lá nos hospitais também, estamos lá na linha de frente, estamos na vacinação, estamos desde a porta de entrada, que é a atenção básica, até a finitude da vida. Então, a gente percebe que em todos esses momentos a enfermagem sofre. E a gente, sim, tem que perceber a enfermagem no contexto de crise, entendendo que essa crise, ela não está acontecendo apenas agora. Ela é de muitos anos. Nós, em muitos momentos, percebemos e recebemos denúncias de profissionais que trabalham em condições totalmente fora de uma realidade, sem um leito para dormir, para repousar, recebendo salários abaixo do mínimo, isso é uma realidade no nosso estado, com condições sem nenhum equipamento de proteção individual, mesmo no contexto da pandemia, ou com equipamentos de proteção individual que não são apropriados. A gente primeiro repensa, né, qual é o nosso papel enquanto categoria de enfermagem, quando a gente vai para uma luta como a de ontem, em que a gente disse, né, e repetiu, que o gigante acordou, e é verdade. A gente tem uma enfermagem hoje que entende a sua força, e a gente não pleiteia apenas o PL 2564. A gente pleiteia vínculos salariais concretos. Nós tivemos vários profissionais com vínculos frágeis. A gente tem profissionais que emendam uma jornada de trabalho exaustiva, né, com muito mais de 36 horas, às vezes 72 horas de plantão, que saem, que colocam a mala no carro e chegam depois de 3, 4 dias em casa
profissionais que eu já escutei inúmeras vezes dizer que a única coisa que queria para esse momento era poder dormir em casa, porque sequer dormir em casa estão conseguindo, que saíram de perto dos seus entes queridos, que saíram de perto dos familiares, dos idosos familiares, exatamente porque ainda não tem garantido a vacina. Então, o conselho hoje, ele não está sendo representado, a gente não entende mais a categoria de enfermagem sendo representada pelo conselho, a gente entende a categoria de enfermagem sendo representada por esse fórum. Esse fórum, ele para muitos, pode parecer uma coisa simples, né? Como a união de 4 entidades. Mas, na verdade, esse fórum, ele é construído diariamente com muita luta. A gente sabe o quanto ele é importante. A gente sabe o quanto vai nos dar uma maior visibilidade e o quanto a gente vai conseguir aliar, né, para esses profissionais a força sindical, a força de um conselho regional que tem, de fato, mostrado o seu papel, e a força da academia representada pela ABEM, né, que mostra a esses profissionais que não existe enfermagem sem um contexto científico. E é por isso que a gente, enquanto conselho, vem se fortalecendo muito mais em conjunto com essas entidades. E nesse fórum pede, né, a associação, inclusive, desses profissionais, nessas entidades sindicais, que hoje, sim, representam a enfermagem pernambucana, e a ABEM, né, que tanto tem nos representado nos espaços acadêmicos e que é tão importante para a gente nesse contexto científico. Eu agradeço muito estar presente e poder fazer essa fala em nome do Conselho e mostrar à enfermagem pernambucana que a gente não se vê só, a gente se vê em conjunto. E é por isso que esse fórum ele está sendo construído com tanta força. Quero muito entender que isso vai acontecer e nós vamos ser exemplos para os vários outros estados do Brasil, entendendo que é com a força dessas entidades que a gente vai, de fato, mostrar a força da enfermagem. Então, bom dia a todos, agradeço muito o convite e digo a vocês que aproveitem demais as falas que vão estar aqui hoje, porque esse fórum, esse é o primeiro, né, espaço virtual do fórum, junto às entidades e junto às outras representações aqui, mas vai ser o primeiro de muitos. Agradecemos a fala da doutora Ana Caroline Novaes Soares, representando o nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, doutor Gilmar Júnior. Em seguida, nós vamos passar a palavra à presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco, a doutora Ludmila Medeiros Otis Alves. Pronunciei certo, Ludmila? Pronunciou. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar participando aqui desse momento. É realmente um momento histórico para a nossa enfermagem aqui de Pernambuco. A minha voz ainda está um pouco ruim de ontem, mas muita emoção e muito feliz de estar com a voz assim, porque ela veio de luta, né, de muita luta da nossa categoria. Eu acho que foi muito importante a fala de Ana Caroline nesse sentido, né, da importância da gente valorizar a construção desse fórum das entidades pernambucanas de enfermagem, porque realmente parece um negócio muito simples, né, você unir 4 entidades em torno de uma luta que é comum a todas, mas isso nunca tinha acontecido antes. E a gente sempre reforçava essa necessidade, né, inclusive comparando com outras categorias que conseguem fazer esse alinhamento. E eu acho que o ato de ontem, ele demonstrou a força dessa união, e que a gente só tenha avançado daqui para frente, realmente, esses estão sendo os primeiros passos desse fórum,
que tem tudo para crescer e para ter muitas conquistas. E é com muita satisfação que eu faço parte, que eu componho, representando o sindicato, porque realmente vai marcar aí a história da nossa categoria aqui no Estado, e quem sabe até servir de exemplo para os outros estados também, né, que não conseguiram ainda fazer esse alinhamento. Bom, eu queria trazer algumas contribuições para esse debate. A gente está muito voltado para a questão da aprovação do nosso piso e das 30 horas, que hoje a gente vê cada vez mais próximo, né, com essa discussão aí do PL 2564, e a gente precisa debater também o contexto que a gente vive, né, a gente coloca muito a questão da nossa categoria, que desde o início da pandemia, assim, vem sendo mais sofrida, porque a gente sempre foi, quando a gente coloca a questão do... Ai, Jesus, acho que a internet travou. Tá, muita chuva, mas vamos embora. Quando a gente coloca a questão da superlotação das unidades, isso sempre aconteceu. Quando a gente coloca a questão da sobrecarga de trabalho, isso também sempre aconteceu. Quando a gente coloca a falta dos materiais de proteção individual, isso também sempre aconteceu. A questão é que agora, na pandemia, isso ficou mais urgente, inclusive para a nossa categoria, porque eu vinha discutindo, assim, com alguns colegas de trabalho, e com relação a essa questão das máscaras, por exemplo, né, dos EPIs de uma maneira geral, de uma certa forma, a gente mesmo menosprezava esse uso. Então, se faltava máscara, se faltava avental, a gente não tinha tanto cuidado, assim, inclusive de forma errada, realmente, né, de não se paramentar da maneira correta para fazer os procedimentos. Mas a pandemia, ela trouxe esse medo, essa insegurança, e fez com que a gente buscasse mais, né, essa proteção, buscasse trabalhar da maneira correta. Então, na verdade, como a professora Márcia falou, né, a pandemia, ela só evidenciou, ela só escancarou todas as deficiências que a gente já tinha e que a gente já enfrentava, tanto na rede pública quanto na rede privada. E isso vem de uma construção histórica, né? A própria construção do SUS, ela demonstra essa luta incessante da classe trabalhadora, e não só da classe da saúde, né, das categorias de saúde, mas da classe trabalhadora de uma maneira geral, que é quem utiliza esse serviço. Então, essa luta, ela é histórica, da classe trabalhadora batalhar por uma saúde pública, gratuita, de qualidade. A construção do SUS, ela só foi possível graças a essa luta, né, a mobilização nacional, muitos ônibus partiram, eu sempre escutava muito na faculdade, né, os professores, principalmente de saúde coletiva, professor Itamar Lages, que não tem nem palavras para descrever, né, ontem eu tive uma live com ele, foi maravilhoso, assim, voltar a ouvi-lo, e essas pessoas sempre contam, né, como foi, que partiram vários ônibus aqui de Recife, rumo a Brasília, para participar da Conferência Nacional de Saúde, e pautar, brigar, defender pela construção do SUS. E desde o início, o SUS, ele sempre foi muito sucateado por parte da gestão pública, né? Então, a luta, ela é permanente para a manutenção do SUS. Nos últimos anos, por exemplo, a gente viu a tentativa de privatização, né? Faltou-se, inclusive, um plano de saúde popular para substituir o SUS. Então, é uma luta que a gente precisa desenvolver, não só porque nos atinge diretamente, nós que somos, né, que prestamos assistência na saúde pública, mas também enquanto trabalhadores e usuários, né, todos nós somos usuários do SUS, então precisamos defender, precisamos pautar isso. Então, é importante a gente entender esse cenário, porque muito do que a gente está vivenciando hoje na pandemia é, inclusive, consequência desse sucateamento, né? No momento em que a gente precisava mais ter investimento na saúde pública, foi o momento em que a gente teve mais cortes. Do ano passado para cá, vários leitos foram fechados.
e a gente precisando de mais leitos, né? Leitos de UTI, leitos de enfermaria nos hospitais, e a gente vê o fechamento por falta de investimento, por falta de profissionais. Então, isso tudo converge para a situação que a gente está enfrentando hoje, inclusive de falta de equipamentos de proteção, porque, enfim, o próprio sistema capitalista, ele faz isso, né, a lei da oferta e da procura, o momento que você mais precisa de um material é aquele momento que ele mais se encarece, que ele mais, né, fica oneroso. Então, você converge para essa situação que a gente está enfrentando hoje, e fora aí, enfim, a própria condução que o governo federal tem tido, né, de negar a pandemia, de não providenciar as vacinas em tempo hábil suficiente, e hoje a gente está enfrentando, né, começamos a vacina e teve um pessoal da segunda dose que ainda não conseguiu tomar porque acabou a vacina, e fora a própria questão trabalhista de uma maneira geral, né, que a gente vem enfrentando também de retirada de direitos, a aprovação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, e isso tudo nos atinge diretamente, né? Ontem, na live, eu até comentei que a gente hoje tem enfrentado o maior índice de desemprego dos últimos 20 anos no nosso país. Hoje a gente tem mais de 24 milhões de desempregados, e a enfermagem está dentro disso. A gente tem muito enfermeiro, principalmente recém-formado, né? O pessoal que sai da faculdade cheia de gás, querendo trabalhar. E apesar da necessidade que a gente sabe que existe, o mercado de trabalho é muito fechado, né? Exige-se experiência, e aí não há oportunidade dessas pessoas adquirirem experiência, e fica esse ciclo aí, inclusive, desses 24 milhões de desempregados, grande parte são jovens, né? Realmente que estão querendo ingressar no mercado de trabalho e têm dificuldade. E também, nesses últimos anos, houve uma inversão na proporção de empregados formais e empregados informais. Hoje a gente tem um número maior de empregados informais no mercado. E se a gente acha que a enfermagem está longe disso, não está. E foi o que eu coloquei ontem. Aqui no nosso estado, eu acho que é o único estado que tem a legalização do plantão extra, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, é uma lei hoje que legaliza, que permite esse absurdo que é o plantão extra para os profissionais de saúde nos hospitais públicos, que é a precarização máxima do trabalho nessas categorias, porque o profissional ele não tem direito nenhum, ele vai lá, dá o seu plantão, recebe por aquilo, se ele adoece, ele não é acobertado, se ele sofre um acidente de trabalho, ele não é acobertado, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, então é o auge da precarização, e a gente precisa aproveitar esse embalo. Eu acho que é uma luta também que o Fórum das Entidades de Classe de Pernambuco precisam assumir, fora a questão do piso nacional, das 30 horas, que é o que está em voga hoje, mas que a gente discuta também o fim desse plantão extra, porque é um absurdo hoje a gente acatar essa precarização extrema, essa desvalorização dos nossos profissionais. Não vou me estender mais, é muito assunto para falar, mas vou deixar também meus colegas contribuírem, mas é isso, apesar desse cenário meio macabro, mas eu vejo com muita esperança o nosso futuro, e eu acho que o ato que a gente teve ontem, ele renova essas energias, né? Ele mostra que a gente tem, sim, muita capacidade de luta, muito poder de modificar, basta a gente fazer o que a gente fez ontem, né? Nos unirmos e irmos à luta em conjunto. Então é isso, minha contribuição. Bom dia a todos e vamos em frente na luta. Agradecemos a fala da doutora Ludmila, e, neste momento, nós queremos convidar o presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, José Francis Herbert da Conceição. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia. Feliz, tá? Feliz por iniciarmos a Semana da Enfermagem com um movimento tão bonito, tá? Quero saudar a todos aqui os presentes, na pessoa da nossa querida doutora Márcia Linhares, que vem aí fazendo um excelente trabalho à frente da ABEM.
E dizer para vocês que a enfermagem, gente, ela é algo plural, assim, é universal, tá? Tem uma letra do nosso querido é, cantor, né, compositor do Legião Urbana, falecido, que ele dizia que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada seria. E aí eu digo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem a enfermagem eu nada seria. Nós nada seríamos. A sociedade, nada seria, gente. Então, assim, com a abertura aqui desse evento por parte da nossa querida Márcia, me permita assim, doutora, mas a senhora é um exemplo para a gente no contexto científico, e a gente viu que a enfermagem ela vem lá de Florence, muito empírica, passando com a Ana Neri, já buscando um pouco de científico, e hoje nós temos uma enfermagem 100% científica. Nós temos uma profissão que hoje o capitalismo ainda não quer identificar a nossa profissão como de extrema essencialidade e científica, principalmente no contexto financeiro, tá? E o que me deixa muito feliz é que há alguns anos a nossa luta para que a gente tivesse a enfermagem reconhecida dentro do contexto saúde, dentro do contexto universal, hoje eu vejo que com o fórum a gente está tendo um momento muito diferenciado. Assim como a água, o fogo, a terra e o ar é essencial para a natureza, a união dessas 4 entidades, gente, ela é de fundamental importância para o crescimento, para o aprimoramento, para que a gente tenha a enfermagem realmente reconhecida. E quando a gente coloca o contexto científico, quando a gente coloca o contexto ético e a gente coloca o contexto trabalhista só um instante, e o contexto eu acho que não, tinha esquecido de desligar o fone. E o contexto trabalhista, a enfermagem, ela ficava, de certo ponto, ainda faltando algo para se completar. E hoje não, hoje eu vejo que estamos completos com o fórum das entidades que representam a enfermagem, o científico, o ético e o trabalhista. Porque tudo coaduna-se. Quando a gente faz um trabalho de buscar, dentro do contexto trabalhista, a aplicabilidade da nossa legislação, da legislação trabalhista, no reconhecimento financeiro, porque somos científicos, somos profissionais que precisamos de sustentação, de condições para prestarmos uma atuação de excelência, a gente não encontrava. E hoje eu entendo, hoje eu vejo que foi selada ontem maravilhosamente com aquela carreata, gente, que vai ficar para a história, tá? Para que a gente possa crescer. Então, dentro do nosso contexto aqui apresentado pelo tema das condições de trabalho, salários, tudo envolve essa união. E aí a Ludmila, a nossa querida Carol, doutora Carol, ela colocou muito bem, tá? Precisamos mostrar que este fórum ele não está apenas para tratar do PL 2564, mas de todas as nuances que envolvem a enfermagem. Olha, isso vai perpassar no contexto vínculos precarizados que temos aí, tá? Diante do nosso Estado, diante do nosso país. A cada dia vem aparecendo legislações que vêm nos deixando muito frágeis, como contexto mesmo, de terceirizarmos, carteirizarmos a atividade fim. Isso foi aprovado, né, na reforma trabalhista. E a nossa profissão é uma das profissões que requer. Então, eu passei por isso agora, o home care querendo que o profissional de enfermagem trabalhasse fracionadamente, 2, 3 horinhas. Nós temos uma aberração aqui em Pernambuco, gente, de termos um governador que já vem se perpetuando no cargo e precarizando o vínculo no Estado.
e seguido por muitos municípios, aprovando na Assembleia Legislativa leis como a que a nossa querida Ludmila aqui acabou de falar, plantões extras, onde o nosso trabalhador ele deixa de ter a proteção em cargos sociais e por aí vai. Temos que estar sempre ajuizando, gente, ações para que direitos que contemplados em leis não são permitidos, né, permissíveis que o funcionário tenha acesso. Veio aí a pandemia nos deixando na crista da onda. E aí surge o contexto de EPI, surge o contexto da precarização das estruturas do Estado, das estruturas municipais. O Estado envolvendo muito, mas muito recurso para as OS, organizações sociais. Com isso, ele consegue precarizar vínculos e expor cada vez mais profissionais, porque na ansiedade e na necessidade de levar o pão à mesa, o profissional se submete a ter que trabalhar. E antes, a proteção procurávamos dar, mas ainda muito, muito além do que realmente temos que dar. E aí, gente, eu volto um pouquinho para o nível médio. O que é que acontece no nível médio? Praticamente eu tive 20 anos de luta para que nós conseguíssemos organizar a enfermagem do nível médio numa representação específica, para que a gente pudesse realmente mostrar que esses profissionais são a enfermagem, tá? Não poderia ser tratado de forma diferente. Estávamos dentro de vários sindicatos municipais, vários sindicatos na rede privada, vários sindicatos até no próprio Estado. Tá? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu unificar a representação desses trabalhadores, igual ao CEP, representando o nível superior, e com isso a gente está conseguindo avançar. Com essa união, a gente sabe que a coisa não vai ser fácil, mas se torna muito mais legítima quando a gente junta o científico, o ético e o trabalhista em prol da enfermagem. E aí a gente vai ter, sim, que lutar não só para o PL 2564, mas para vários pontos que a enfermagem necessita. Nós precisamos avançar no contexto político. Gente, é importante que nós ocupemos espaço, que nós tenhamos profissionais realmente dedicados em nome da enfermagem para nos representar. É uma bancada municipal, é uma bancada estadual, é uma bancada federal, para que a gente não fique de gabinete em gabinete, gente, pedindo favores. Porque na política, na democracia, fazer política é um contexto de troca. Então vai sempre existir aquele contexto, eu te ajudo para tu me ajudar, e vamos ficar presos a isso. E não aquele contexto onde aquele elemento, aquele político, aquele candidato que foi eleito pela enfermagem está para trabalhar para a enfermagem e negociar junto aos líderes, junto ao presidente, para que esses projetos possam estar sendo aprovados e até mesmo inibindo projetos como esse absurdo em Pernambuco, que é o plantão extra, que é o contexto da privatização da parceria público-privada. Tá? Então, hoje eu tenho muito mais profissionais de enfermagem trabalhando dentro de uma OAS com recursos públicos do que dentro desses recursos públicos termos concursados, para você ter ideia. E aí a gente vê a dificuldade que é quando a gente vai fechar uma convenção coletiva, porque esses mesmos gestores e empregadores, eles se unem, como vimos agora, a remessa, o envio de ofícios ao Senado, pedindo que esses projetos não sejam colocados em pauta, porque eles não teriam como arcar financeiramente. Ora, que absurdo. A gente vê aí uma rede DO, uma rede AMIL, uma rede Apvida, com faturamentos líquidos milionários. Tá? A gente vê o polo médico em Pernambuco, aqui em especial, há 2 anos, com um investimento de 8 bilhões de reais. Tá? E para a gente, quando a gente vai buscar o nosso recurso, a nossa condição de sobrevivência, salário digno, carga horária, é aquela história. Temos lá a PEC da morte, né, que está em vigor, ou seja, cortando recursos do SUS, investimento zero por parte dos gestores, porque eles
não fazem prestações de contas claras para que a gente saiba aonde vai ser alocadas as verbas, e a gente tende a sempre ficar presos em legislações, muitas delas locais, como o nosso caso em Pernambuco. Tá? Em outros casos, nacional, a 173, tá? Que tem muitos municípios que realmente não vêm querendo dar reajuste. No caso do Recife, estamos em 2020 em aberto porque não conseguimos fechar e com desculpas esfarrapadas por parte de gestores. Já provamos juridicamente que a 173 não iria afetar. Tá? Mas vem aí os concursos presos porque aí sim eles têm a condição de fazer contratações devido ao estado de calamidade. Mas a nossa união é a palavra-chave, gente. Não tem para onde correr. Por mais que a situação esteja difícil, mas existe caminho, porque assim tudo perpassa pela enfermagem. Doutoras, professoras, me diga aonde que existe uma aplicabilidade do SUS que não passe na mão da enfermagem a construção, a aplicação do atendimento ao público, seja na atenção primária, seja na média e na alta complexidade. Gente, tudo perpassa na mão da enfermagem, menos a condição de dizer de como vamos aplicar o recurso financeiro. Tá? Eles decidem o financeiro e nós fazemos toda a outra parte. E por isso que eu digo que a enfermagem é universal. Todos precisam da enfermagem. E o que eu busco é que nessa interação, nessa união, nós consigamos quebrar esse paradoxo, esse contexto aí dos legisladores, dos executores, e que a gente consiga também fazer parte desse núcleo para que a gente tenha aí um piso salarial decente, uma carga horária compatível com sobrevivência, porque assim a gente não aguenta mais trabalhar tanto. O número de profissionais que está beirando a casa aí, do adoecimento psicológico, psiquiátrico, é imensa. E a gente... Só um instante. Eu estou tentando desligar o meu telefone e ele não está atendendo, mas agora desliguei. E é nesse sentido que a gente está unido. Se, claro, que essa união seja refletida para todo o país, como a Ludmila aqui colocou, é muito importante. Nós, do nível médio, não temos uma representação trabalhista a nível nacional. Estamos sempre fadados a estarmos numa representação de confederações que também não entendem os passos da enfermagem, não entendem as nuances da enfermagem. Então, gente, trazendo aqui para este evento de magnânima funcionabilidade e aplicabilidade desse contexto de união, eu diria para você que estamos de parabéns. Estamos de parabéns por termos esse fórum já forjado aí trabalhando. E dizer que vamos ter muito trabalho, gente, muito trabalho, porque a coisa não vai ser estalar de dedos. Até esse projeto, o 2564, ele vai ter uma caminhada extensa se nós não começarmos a nos unir e pressionar, porque assim, no nosso país, o Congresso, a casa que representa a todos nós, trabalha sob pressão, fazendo com que esses deputados e senadores eles sintam nas suas bases que a coisa está pressionada, tá certo? E é isso que temos que estar fazendo sempre. Como um bom sindicalista, eu nunca vou deixar de dizer que se nós não pressionarmos, se nós não gritarmos por uma carreata, por uma paralisação, mesmo diante da pandemia, nós vamos ser engolidos pela própria pandemia, porque vamos continuar sendo infectados, morrendo. Olha, aqui em Pernambuco, acho que todos vocês têm ciência que o CEP, o SATEMP, ele vem ajuizando, gente, várias ações para termos direito à testagem, ao contexto EPIs, ao contexto locais com segurança de trabalho, a dimensionamento, gente. A gente está precisando sempre estar indo recorrer ao judiciário. E aí vem aquela história, o aparelhamento da máquina. Hoje o judiciário responde muito, mas muito lento a todo e qualquer processo trabalhista.
Os sindicatos em si, com a reforma trabalhista e com a entrada deste governo, perdeu muita, mas muita força para continuar como lutávamos antes, tá? E aí a enfermagem se superou, porque a enfermagem conseguiu encontrar espaço de atuação dentro do cenário político também. Está aqui o fórum como exemplo de nós sobrevivermos e termos força para continuar defendendo a categoria e mostrando para a categoria que ela pode depositar confiança nas suas entidades representativas. Ontem nós vimos um reflexo disso, o quantitativo de pessoas nas ruas. Sabe onde é que eu fico ainda muito triste? E isso aumenta cada vez mais a minha alegria em estar no fórum. Há um ano, gente, vocês viram que nós fomos a Agamenon Magalhães mostrar para a sociedade, para o governo do Estado, o quanto estávamos defasados com situações precárias físicas, sem EPIs, sem insalubridade. E na Agamenon Magalhães, o SATEMP, ele foi tirado da avenida através de balas, sprays de pimenta e por aí vai. Nossa, gostaria muito que naquele momento este fórum tivesse constituído, tá? Porque eu tenho certeza que o desfecho não seria aquele do governo do Estado levar esses profissionais a ser comparados com bandidos, porque só bandido, eu acredito que nem a força truculenta também salva, mas só bandidos poderiam ser tratados daquela forma, gente. Então, muito feliz nesse sentido, gente, em nós termos hoje um fórum que tem entidades que realmente representam de fato de direito a categoria e que a gente está ciente do caminho que temos que tomar na busca da desprecarização de vínculos, na busca de condições de trabalho, ou seja, as nossas unidades sucateadas, várias delas aí pegaram fogo e não tem ar-condicionado. Eu tive essa semana, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público do Barão de Lucena, gente. É inaceitável eu ter 5, 6, 7 bebês precisando de UTI, precisando de entubado, eu não tenho uma fonte de oxigênio. E, de repente, o governo consegue com o Ministério Público mais 18 dias para resolver o caso. Gente, imaginem vocês, um de nós, com um filho, esperar 18 dias para que haja uma condição do governo se posicionar. Então, a gente precisa ser muito, mas muito mais como enfermagem, porque nós sabemos o que é vida, o que é tratar de vida, porque nós fazemos isso 24 horas por dia. E aí eu volto a dizer, meu pai do céu, eu volto a dizer, para não me alongar tanto e encerrar aqui, nossa união, nossa posição política em salvaguardar a saúde, porque tudo perpassa em nossas mãos, gente. Em qualquer hospital que eu chego, coordenação de enfermagem é quem elaborou o plano, é quem fez tudo e vamos executar. Mas, acima disso, estamos fora. Não tem para onde correr. A enfermagem, ela é universal na saúde. E é isso que temos que assegurar. É isso que temos que assegurar. Mil perdões, gente, mil perdões. É isso que temos que assegurar da nossa participação no SUS. Que a gente não fale só a língua dos anjos e dos homens, né? Que nós falemos a língua da realidade, a língua da aplicabilidade política e das ações de saúde que perpassem nossas mãos, que nós assumamos essa responsabilidade e que batemos de frente contra esses gestores ou esses pseudo-gestores que estão lá politicamente falando, sem conhecimento científico de como tratar da saúde. E hoje nós somos entidades que temos propriedades de constituir esses programas e de cobrar como eles irão ser aplicados e que essas verbas sejam assinadas, rubricadas e não desviadas. Então, é um papel muito árduo que vamos ter com esse fórum, tá? Não só na proteção do trabalhador, não só com carga horária, não só com salários, mas que a gente consiga levar à sociedade um SUS de qualidade.
E eu não vejo um SUS de qualidade se não perpassar 100% por nós da enfermagem. Então, gente, obrigado. Me desculpe aí as ligações entrando. Eu não consegui desligar, tá? Mas eu acredito que eu tenha passado um pouco do que eu imagino, do que eu penso, para que eu possa construir junto a vocês uma enfermagem e uma saúde de qualidade para a nossa sociedade, tá bom? Obrigado e um abraço a todos. Agradecemos, né, a fala do presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, José Francis Herbert da Conceição, e agradecemos a todos os participantes desta mesa de abertura, né, representante do Conselho de Enfermagem de Pernambuco, a presidente da ABEM Seção Pernambuco, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, e agora nós vamos dar início a nossas duas conferências de abertura, né, com a temática o trabalho de enfermagem no contexto de crise, e para tal nós vamos convidar a professora doutora Márcia Regina Cubas. Boa tarde, professora. A professora doutora Márcia Regina Cubas é doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade da USP, professora adjunto da PUC, Paraná, e atua no programa de pós-graduação Tecnologia em Saúde e na graduação em Engenharia Biomédica, na Escola Politécnica, e na graduação em Enfermagem, na Escola de Ciências da Vida. Atualmente está vice-presidente da ABEM Nacional, Gestão 2020 e 2022. Então, a nossa vice-presidente da ABEM Nacional, professora Márcia Cubas, está com a palavra. Seja bem-vinda, desde já agradecemos ter aceitado o nosso convite e estar brilhantando a nossa Semana de Enfermagem. Agradeço pela acolhida, né? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar no estado de Pernambuco, eu me senti em casa, mesmo com a diferença de temperatura tão grande que nós temos entre um e outro, né? Eu fui calorosamente recebida. Então, em nome da professora doutora Sônia Acioli, a nossa presidente nacional, eu desejo a todos e a todas em Pernambuco uma excelente Semana Brasileira de Enfermagem e que ela seja a precursora, né, dos debates necessários, né, para a nossa categoria, né, durante não apenas a semana, né, que a semana inicie, né, mas que o restante seja feito ao decorrer do ano. Né? Quando a professora Márcia Linhares entrou em contato comigo para participar da abertura da semana, né, eu me peguei, né, questionando o que falaria para vocês, né, e com que sentido, né. Acredito que uma boa parte daqueles que são abenistas há muito tempo sabem que as Semanas Brasileiras de Enfermagem, elas são sustentadas por um tema, que normalmente é um tema que é escolhido, né, pelo CONABEM-AND, né, ele é debatido, ele é organizado e normalmente tem um grupo técnico, né, um GT, né, um grupo de trabalho, que organiza, né, a estrutura da semana e aquilo que ao longo do tempo tem sido chamado de caderno de dicas. O caderno de dicas, né, embora seja um nome muito popular, né, ele é o que, de certa forma, norteia a necessidade de discussão, né? Então, dentro do caderno de dicas que você encontra, né, uma contextualização relacionada à semana, os objetivos dessa semana, e esse ano nós, enquanto grupo de trabalho,
optamos em chamar algumas pessoas para escrever textos base, e sugerir alguns outros textos que estão disponíveis em revistas científicas, em sites institucionais, né? E a nossa opção por indicar pessoas para os textos bases foi em decorrência da necessidade de exploração de um material que até então não está totalmente publicado, né? Nós estamos, em virtude da pandemia, muito mais fazendo, né, do que refletindo sobre os nossos atos. Por quê? Porque a gente não está tendo nem tempo para refletir sobre os nossos atos, né? Porque está sendo necessária, né, a atuação direta dos profissionais enfermeiros. Dentro da semana, os objetivos dela, em especial, era debater sobre esse processo de trabalho, né, neste contexto de crise, fomentar essa discussão sobre a formação, quer dizer, será que o que a gente está organizando como formação, graduação técnica e a formação de educação permanente, ela realmente está sendo responsiva ao SUS, e como é que a gente responde a esse desafio frente às novas tecnologias de informação e comunicação, para a gente não perder objetivamente o caráter humanitário da nossa profissão, né? E conhecer, divulgar e disseminar experiências, né, em vários cenários, e aí a tecnologia da informação vem permitindo isso, né, a ponto de, por exemplo, né, a Bem Amazonas e a Bem Santa Catarina fazerem uma semana em conjunto, coisa que presencialmente parecia ou seria, com certeza, impossível, e evidenciar a importância do campo da enfermagem na consolidação, especialmente do Sistema Único Brasileiro. Então, quando a semana vem com esses 4 objetivos e estabelece isso em 2 grandes eixos, eu achei interessante trazer para vocês alguns pontos que foram destacados pelos 3 primeiros textos que estão no caderno de dicas. Por que eu escolhi os 3 primeiros e excluí o último? Porque o último, especificamente, vai ser objeto, né, da análise da fala que vai acontecer na live da Programação Nacional do dia 17, em que as questões relacionadas às DCNs, à educação, será foco, né? Então, eu vou me permitir falar rapidamente dos outros 3 textos, né, e colocar para vocês os pontos principais que deverão ser objeto de debate e de reflexão. O primeiro texto da professora Helena Davi, que fala sobre a questão multifacetária desta crise que nós estamos vivendo, né, que ontem, na abertura, né, parte das pessoas colocaram que são crises, mas, na verdade, houve um contraponto dizendo que é uma crise que engloba várias crises, né? A professora Helena Davi, ela deixa muito clara que esta pandemia, ela escancarou uma desigualdade da sociedade brasileira. Era uma desigualdade que a gente já verificava, mas que a pandemia, ela escancara, ela publiciza. Então, para algumas pessoas que estavam provavelmente no País das Maravilhas, né, que se sentiram assustadas, né, com algumas situações, né, nós questionamos, né, assim, como você ainda não tinha percebido que o Brasil e que as condições da sociedade brasileiras são tão desiguais. A pandemia escancarou. A segunda situação que a professora Helena Davi coloca no texto dela é que a enfermagem, ela rapidamente se adaptou às condições de trabalho que, neste caso, foram mais estressantes e com maior sobrecarga em relação
às condições que havia anteriormente. Então, a capacidade de adaptação da enfermagem, ela foi em resposta à necessidade daquele que nós cuidamos. Então, quando a gente pensa no processo de trabalho do enfermeiro e da enfermagem, que ele responde a uma necessidade humana de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade, a gente visualizou que a enfermagem brasileira ela se adaptou a essas condições. E essa adaptação tão fácil, vamos dizer assim, né, tão rápida, né, colocando bem entre aspas o fácil e o rápida, ela gera consequências. E as consequências, por vezes, uma desresponsabilidade dos gestores e dos políticos que organizam a nossa estrutura maior, né, seja ela no município, no estado ou na União, de prover aquilo que deveria ser uma melhor condição de trabalho. Qual é a grande questão? Se você consegue se adaptar rapidamente às condições que já eram precárias e que ficaram mais precárias, é porque você consegue trabalhar nessa condição, né? E aí a gente tem que entender como que isso vai ser refletido para pós-pandemia, né? Que esse cenário pode ser colocado, né? Se você já teve condições de trabalhar de forma mais precária, é porque você se compromete a trabalhar de forma mais precária. A terceira situação que a professora Helena Davi traz e que é importante nós discutirmos aqui é que, para superar isso, nós precisamos assumir um lugar claro, informado e competente de cada um dos nossos campos de atuação. Então, é o momento da enfermagem se posicionar, é o momento da enfermagem registrar suas posições, é o tempo da enfermagem trabalhar com a mídia, dizendo efetivamente o que nós estamos passando, mas principalmente registrando isso, porque o que não está registrado não fica na memória, né? Então, seja registrar em prontuário de paciente, seja registrar em relatórios encaminhados, seja registrar em ações que nós estamos fazendo e que ficam gravadas, né, que ficam disponibilizadas para o público. E, importante, construir respostas coletivas. Então, essa existência de um fórum nacional, de um fórum estadual, ele nos dá uma estratégia de superação. Porque, ao construir respostas coletivas, nós estamos transformando planos em atos, né? E ocupando espaços, né, que oferecem atividades concretas. Ela não fica só no discurso, ela vai para uma estrutura de resposta coletiva. Bom, o segundo texto, que é o texto construído pela professora Marina Peduzzi e pela Ivone Cabral, ela fala um pouquinho da diversidade entre o cenário internacional e o cenário nacional do trabalho da enfermeira, né? Elas começam o texto estabelecendo que, apesar de sermos 28 milhões de trabalhadores e profissionais de saúde no mundo, né, de enfermagem, desculpe, no mundo, e 2 milhões e 400 mil registradas no Brasil, a pergunta que elas fazem é por que ainda somos invisíveis? Será que isso ainda tem uma herança, né, toda vez que a gente pensa na enfermeira, a gente pensa, digo enfermeira pela generificação, né, pelo fato de nós sermos eminentemente uma profissão feminina, na herança de olhar para a representação social daquela enfermeira que coloca o dedinho na frente da boca e pede silêncio, e ao mesmo tempo é silenciosa, e aí este silêncio faz sermos invisíveis, né, sermos retiradas, né, daquele espaço que efetivamente nós temos, né, de analisar resultados sensíveis ao nosso trabalho,
né? Então, como é que a gente analisa isso nas políticas públicas? Como é que a gente analisa isso nos relatórios, de uma forma geral, que são produzidos, né? Em que momento, né, vou dar um exemplo para vocês, né? Em que momento se colocou que a estratégia saúde da família ou o programa Mais Médicos, né, foi realmente operacionalizado, porque lá existia uma enfermeira que já estava, de alguma forma, trabalhando, que lá existia técnicos e auxiliares de enfermagem que já estavam atuando efetivamente, né? Então, de que forma que isso potencializou ou não o nosso trabalho? A pandemia, ela mostrou, né, a professora Marina e a professora Ivone colocam no seu texto que a pandemia mostra com clareza as dificuldades e limitações, mas ela diz o que é inadequado ou o que é impróprio e como nós estamos trabalhando em relação a isso, né? Como é que essa força de trabalho ela se submete a salários indignos, né? E como é que isto acontece no dia a dia, né? E se você se submete a salário indigno, infelizmente é lei de mercado, né? Infelizmente, né? E embora o trabalho, né, da enfermagem tenha ganhado visibilidade, né, neste contexto, o que foi importante neste contexto? O reforço que se deu ao Sistema Único de Saúde, porque houve uma visibilidade de fortalecimento disso. E parte dos brasileiros que não tinham isso muito claro, começam a se sentir incomodados por não defender o SUS. Eu sei que tem uma parcela que vai passar por essa pandemia sem dar o devido valor ao SUS, mas existe uma parcela que entendeu que o SUS é fundamental para assegurar acesso e atendimento à população brasileira. E é esta parcela que a gente vai ter que juntar a nossa defesa, né, coletiva. Já o texto da professora Cristina Mello, que fala um pouquinho de como o Brasil trata as suas heroínas e seus heróis, que fala um pouquinho do valor do trabalho, né, ela se sustenta em algumas questões que fazem uma profunda reflexão no processo de trabalho, né, e deixa muito claro que a mídia, né, começa a fazer uma modificação daquilo que foi a representação social histórica da nossa profissão. A gente era considerada como um anjo. E como anjo, a gente não precisa receber por aquilo que a gente faz, né? O nosso trabalho, ele era um trabalho meio que vocacional, né? Sacerdotal, né? E aí a gente passa de anjo a herói e heroína, né? E recebe aplausos, etc, etc, né? E nós vimos isso que não é só no âmbito brasileiro, é no âmbito internacional, né? Quando a gente vê, por exemplo, outdoors na Europa, que diz que aplauso não coloca comida na minha mesa, né? Que eu preciso de um salário digno, né? Quando a epidemia expõe o óbvio, que é o que a professora Cristina Mello coloca no texto dela, ela coloca a importância do trabalho da enfermagem. Mas é importante também nós reafirmarmos que é um trabalho executado, na maioria por mulheres, e na maioria por mulheres pardas e negras, né? E isto é uma coisa que a gente precisa observar de uma forma muito importante pelas relações de poder generificadas, né? E que são tão explicitadas, né, na nossa profissão. E também pelas relações étnicas explicitadas, né, de poder e de inserção em mercado de trabalho, né? Isso é necessário, neste momento, explicitar, né, de forma bastante profunda, né? E
uma coisa que a professora Cristina Mello traz no material dela e que é extremamente importante para que vocês discutam isso com os seus alunos, com os seus colegas de trabalho, com os seus colegas que não são de trabalho, com a família, com os amigos, com suas redes um pouco mais abrangentes, né? É que nós temos uma característica singular na sociedade brasileira que tem uma cultura de privilégio em detrimento da cultura de solidariedade. O exemplo mais concreto disso tudo foi a necessidade, por exemplo, aqui de Curitiba, eu não sei se isso aconteceu em outros locais do país de uma forma bastante concreta, da interferência do Ministério Público quando houve a disponibilização de vacinas para pessoas de linha de frente, em que a gente verificou que vários profissionais, em especial profissionais médicos que já estavam aposentados, que não faziam mais consulta ou atendimento em linha de frente, se beneficiaram, tiveram o privilégio de serem vacinados antes mesmo, né, do seu espaço, que deveria ser quando os idosos foram chamados. O Ministério Público automaticamente entra com uma medida cautelar, dizendo assim, não, a primeira fase da vacina, ela é dada para profissionais de saúde que estão em linha de frente, né? Então, você coloca essa cultura de privilégio acima da cultura da solidariedade, né? E da análise conjuntural do coletivo. E ainda, para finalizar agora a minha fala e eu ficar dentro do espaço, né, de tempo que me foi delimitado, né, é que nós temos no Brasil, em especial, uma situação que faz com que a gente reflita de uma forma muito potente, né, que é a nossa divisão técnica e social de trabalho, que ainda continua reproduzindo uma relação hierárquica e desigual, né? Que a gente se mantém de alguma forma separado, né? Se mantém dividida, permanece em conflito e por isso nós somos politicamente frágeis. Então, ao verificar que num espaço como vocês abriram hoje, né, de que entidades, né, diferenciadas possam, dentro de um fórum, discutir, sim, as suas diferenças, mas para fora desse fórum, né, para o que você demonstra na sociedade, você se unir, né, é aquela coisa de família, né, a gente pode brigar entre a gente, mas se falar da nossa família, a gente defende com unhas e dentes. Então, a gente espera que isto aconteça no espaço desse fórum. A gente pode até brigar entre as nossas entidades, dentro das nossas entidades. Mas quando a gente for chamada por uma questão da enfermagem, nós temos que ser capazes, né, de defender como um todo, de defender como um fórum de entidades, né, e ser politicamente forte, e ser representativamente forte. Né? E é isso que a gente espera. Eu imagino que eu tenha trazido para vocês muito mais pontos para vocês olharem os textos que foram disponibilizados no caderno de dicas para sustentar uma discussão necessária nos distintos espaços e nos distintos cenários da nossa prática assistencial ou de gestão, ou de educação, ou de pesquisa, né? E também possibilitar que isto venha a ser discutido, inclusive nos espaços do nosso Congresso Brasileiro de Enfermagem deste ano, que finaliza algumas situações específicas deste movimento de discussão. Finaliza no sentido normativo, né? Mas não no sentido da necessidade de que nós possamos colher frutos de toda essa discussão que nós estamos tendo durante a Semana Brasileira de Enfermagem. Novamente, eu agradeço a Seção Pernambuco pelo convite, né, colocando a diretoria da Nacional à disposição para futuras discussões relacionadas ao tema ou não. Né? Um grande abraço a todas e a todos.
Agradecemos a palestra, né, muito boa da professora Márcia Cubas, né, e nós é quem nos sentimos honrada com a sua presença na nossa Semana de Enfermagem. Agora nós vamos passar a palavra a Natana Cristina Pacheco, representante do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, que vai trazer a sua palestra nesse momento. Ela está tentando conectar e que está dando erro. Enquanto a doutora Natana não consegue se conectar, nós vamos informar sobre a nossa programação. Então, dia 17, das 16 horas até as 17 horas e 30 minutos, pelo Meet e YouTube, nós teremos a nossa programação, painel integrado, né, que será Espaços Políticos da Enfermagem Pernambucana no contexto de crise. Então, nós convidamos a todos os enfermeiros, né, que participem do dia 18, dia 18 de maio. Dia 17, nós temos Educação e Enfermagem, Desafios e Perspectivas, que será pelo Meet e também pelo YouTube. E no dia 18 será o painel integrado de espaços políticos da enfermagem pernambucana no contexto de crise. Então, queremos convidar a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes de enfermagem, estudantes de técnicos de enfermagem, que possam acessar no dia 17, às 16 horas, né? E no dia 18 também, que nós vamos dar continuidade à nossa Semana de Enfermagem. Também nós queremos convidar para que vocês possam assistir a diversos vídeos que nós vamos apresentar, né, da Bem Sessão Pernambuco, né, ela fez diversos vídeos e vai apresentar durante toda essa Semana de Enfermagem. São vídeos curtos, mas muito bem, com bastante informação, muito bem executados, e que traz assim um pouco da nossa enfermagem brasileira e, por que não dizer, pernambucana e recifense, né? Então, nós vamos ter essa programação. Também teremos a programação da Câmara dos Vereadores, homenageando os enfermeiros, né, nesse contexto de pandemia, e também convidamos a todos, que é uma honra, né, poder homenagear nossos colegas enfermeiros. Bom seríamos homenagear todas e todos. Como não podemos, vamos ter 3 representantes que estão ali na Câmara nos representando, né, como enfermeiros e que tiveram aí um bom trabalho nesse período de pandemia e que tanto nos honra, né, com o seu trabalho, com o trabalho da enfermagem pernambucana, que tem sido um excelente trabalho, como toda a enfermagem brasileira, né? Nesse contexto, nós estamos aí bem à frente, né? Trabalhando de forma muito árdua, né? E participando também no ensino, não tem sido fácil a gente manter o ensino, manter o estudante no curso, se a gente está com tanta dificuldade, né, do presencial só com aulas online. Mas aí estamos lutando, né? O que eu mais amo nessa profissão é que nós nunca desistimos. Nós não desistimos. Nós lutamos sempre. Não importa o cenário. Nós estamos sempre lutando. No ensino, na assistência, na pesquisa. Falta dinheiro para pesquisa, mas nós estamos lá pesquisando. Né? Falta dinheiro para o ensino, mas nós estamos lá ensinando. A assistência é precária, mas nós estamos lá assistindo com muita dedicação. Nós não desistimos. A população brasileira pode contar com a enfermagem brasileira, porque a enfermagem brasileira não desiste. Ela trabalha em qualquer cenário, em qualquer situação, ela luta, ela pratica uma enfermagem de qualidade, uma assistência de qualidade, ela cuida, porque
O nosso trabalho é cuidar de pessoas, cuidar de comunidades, cuidar de todos. E nós estamos cuidando de todos. Eu acho que nós estamos tendo um problema técnico com a doutora Natana, e só estamos preocupados com o adiantado da hora. Realmente estamos com dificuldade, né? Como a professora Márcia avisou, estamos com dificuldade com a doutora Natana, não estamos conseguindo. Jael, só ratificando que dia 17 é a programação da ABEM Nacional, viu? Ok, Márcia, dia 17, programação da ABEM Nacional. Então, estaremos presentes no dia 17, no dia 18, né? Vamos participar, porque a Semana de Enfermagem, ela é uma semana que devemos aproveitar ao máximo. Eu sempre aproveito o máximo da Semana de Enfermagem, porque é uma semana que traz muito conhecimento para a enfermagem brasileira, né? Professora, desculpa, a convidada não está conseguindo conectar, infelizmente. Então, nós vamos encerrar, então, Jael, porque nós pedimos desculpa às pessoas que estão nos assistindo, mas nós que já estamos acostumados com essas situações de eventos online, isso é algo que pode acontecer, é imprevisto, é a internet que cai, é chuva, e, infelizmente, são coisas que fogem do nosso controle. Então, nós pedimos desculpa às pessoas que estão nos assistindo ao vivo, e pedimos desculpa também à doutora Natana, que está lá no Ceará tentando se conectar e não está conseguindo. Eu imagino que a gente fica numa situação assim de muito estresse. Mas acredito que as mensagens e os recados que aqui foram dados, eles foram muito pertinentes. Acho que o nosso objetivo foi alcançado, e a ABEM agradece assim, imensamente a presença de todos os colegas das entidades de classe que fazem parte desse fórum, que cada um deixou a sua mensagem dentro do seu contexto, dentro do seu processo de trabalho, e também agradecer imensamente a professora Márcia Cubas, que também aqui nos deu uma aula sobre vários aspectos dos temas, né, e que nós fomos assim, extremamente ensinados. E aí, Jael, eu passo a palavra a você, como coordenadora do evento, para você fazer as suas finalizações, e mais uma vez, agradecendo a presença de todos, e Natana Pacheco, a doutora Natana Pacheco está aqui no chat pedindo 1000 desculpas, né? Mas não se preocupa, Natana, que nós entendemos perfeitamente. Jael, a palavra é sua, para a gente fazer o encerramento. Então, nós queremos, nesse momento, agradecer a doutora Natana, né? Embora ela não tenha conseguido, mas nós sabemos a dificuldade que é, principalmente o Nordeste brasileiro, quando chove, é difícil para todo mundo mesmo. Nós temos poucas chuvas, viu, doutora Márcia? Poucas, mas quando acontece, dificulta a vida de todo mundo. Eu não estou no Brasil, mas aqui também está chovendo bastante. Então, nós queremos agradecer ao fórum que foi criado, né, esse fórum que tem sido, assim, o nosso grande trabalho, né, o fórum tem dado bastante trabalho, mas é um trabalho prazeroso, né, reunir as entidades, a gente sabe que não é fácil, Corém, a ABEM, Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, mas finalmente o fórum saiu, o fórum está sendo ativo, o fórum vem desenvolvendo um trabalho muito bom, né? Parabenizar pelo dia de ontem, a carreata, né, pelos discursos, foi muito bom ver a enfermagem pernambucana ativa, presente e lutando, né? Esse fórum vem para lutar,
e nós precisamos de unir forças para essa luta, que ela é essencial no contexto da enfermagem brasileira. Queremos agradecer ao presidente do Sindicato dos Enfermeiros, queremos agradecer ao presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, queremos agradecer à conselheira do Conselho do COREM Pernambuco, do nosso Conselho de Enfermagem, né? Mais uma vez a doutora Márcia Cubas, a doutora Márcia Linhares, presidente da ABEM Seção Pernambuco. E desejar a todos e todas uma feliz semana de enfermagem, que essa semana de enfermagem nós possamos, como trouxe a doutora Márcia na sua fala, refletir, pensar, discutir sobre a enfermagem brasileira, sobre a sua importância, o seu papel, mas principalmente valorização. Precisamos de carregar também a nossa valorização, não é? Entendermos, enquanto profissionais de saúde, não existe SUS sem enfermagem brasileira, não existe saúde sem enfermagem brasileira. Então, a todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, estudantes de técnicos de enfermagem, estudantes de enfermagem, não é? Que possamos, assim, desfrutar da Semana Brasileira de Enfermagem, não é? E uma boa tarde para todos e todas, e que nós possamos estar presentes em toda a programação.